estamos aqui mais uma vez para gravar um programa do nosso Giro Educação. Hoje abordaremos a disciplina Filosofia, com a professora Diana Marques da Costa, graduanda em Filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, né? E ela já, mesmo na graduação, tem grande experiência com as provas do Enem. Diana, tenho muito prazer em recebê-la aqui no nosso Giro Educação. Agora é com você. Obrigada, Leandra. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Diana, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? A Mirella me convidou, né, para esse projeto e eu fiquei muito feliz de participar, né? Uma das coisas que me deixou muito emocionada quando ela me convidou foi o fato de que há 4 anos atrás eu estava me preparando para fazer o Enem, né? E hoje eu estou nesse projeto com alguns dos meus professores do ensino médio, né? E isso é muito bacana e muito especial para mim. Como a Leandra já adiantou, no ano passado, né, eu comecei um estágio na Prefeitura de Juiz de Fora, né, no curso preparatório para concursos, né? E lá nesse curso, a gente aborda as pessoas, né, que vão fazer a prova do Enem, a prova do PISME, Enseja e concursos públicos variados. E eu tive uma experiência muito bacana, né, com o preparatório Enem, né, e me enriqueceu bastante. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho, tá, do que eu pude trabalhar com eles e de todas as minhas pesquisas ao longo dessa minha experiência nos preparatórios Enem, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, né, e falar para vocês é a seguinte, olha, filosofia no Enem, a gente tem poucas questões, não são muitas questões que caem de filosofia no Enem, e dentro da prova das ciências humanas, e principalmente da filosofia, a gente tem algumas habilidades e competências que a gente precisa, né, conseguir na hora de fazer a prova, né, que isso vai ser o critério, né, que eles usam para poder avaliar os alunos que estão fazendo a prova do Enem. Dentro da prova de filosofia, é muito importante, né, a leitura, né, e a interpretação dos textos filosóficos. A maioria dos textos de filosofia no Enem são fragmentos do filósofo ou fragmentos de comentadores a respeito dos filósofos e dos temas abrangentes da filosofia, tá? É necessário, gente, né, ter uma leitura bem crítica a respeito daquilo, saber interpretar esses textos, né, e relacionar esses fragmentos, né, com conhecimento da história da filosofia, né? Muito importante, tá, gente? Nas provas do Enem, e até quando, né, vocês forem se programar para poder estudar para o Enem, ter um contato ao longo da história da filosofia, desde os pré-socráticos até a filosofia contemporânea, tá? Passar a ter esse conhecimento passado, desde o início até os dias atuais, é muito importante, né? Porque acaba caindo uma outra questão de relacionar, né, um fato com algo mais contemporâneo, então é muito importante. Também a capacidade de relacionar tudo que foi lido de maneira crítica, como eu disse, uma leitura bem crítica, com uma situação, né, ou prática contemporânea, né? Aí a gente tem questões da ética, né, bioética, cai muito, por exemplo, né, um tema que estava muito abrangente, né, nesses últimos anos, a questão dos direitos dos animais. Então, assim, são temas que a gente consegue relacionar tendo um contato do conceito de ética, por exemplo, né, com questões, né, mais contemporâneas, os assuntos que estão circulando no momento que a gente está vivendo ali. E a capacidade também de relacionar conteúdos com outras disciplinas, né?
filosofia, sociologia, história, geografia, né? A gente tem que entender que essas áreas de humanas, né, elas são todas interligadas, né? Então é muito importante saber relacionar os conteúdos, né? Na prova do ano passado tinha muita relação ali, filosofia e sociologia, muitas questões do Enem 2019. Vamos passar aqui. Aqui eu escolhi deixar essa foto, essa imagem, tá? Do período da filosofia, tá? Muito importante, como eu falei, a gente tem um conhecimento bem cronológico da história da filosofia, tá? Aí a gente começa aí, olha, com os pré-socráticos, no século VI a.C., até os dias atuais, filosofia contemporânea aí, século XX, século XXI aí, e isso é muito importante, tá? É muito importante ter em mente, né, as demarcações da filosofia, né? A filosofia, quando a gente vai trabalhar ela é dividida em filosofia antiga, né, ou filosofia grega clássica, filosofia cristã ou filosofia medieval, filosofia moderna, tá? E a filosofia contemporânea. O que eu escolhi para a gente trabalhar nessa aula? O seguinte, muito mais do que a história da filosofia, é muito legal a gente trabalhar as outras temáticas que a gente aborda dentro da área de filosofia. A gente tem as teorias do conhecimento, a gente tem estética, política, ética e lógica, né? Essas são algumas áreas dentro da filosofia. Então, eu decidi montar uma aula bacana dentro de alguns eixos que é muito importante e que é de muita relevância no Enem, tá? O que é a teoria do conhecimento? Teoria do conhecimento é uma disciplina filosófica que vai investigar, né, as condições do conhecimento verdadeiro, tá? Dentro da teoria do conhecimento, a gente tem duas correntes importantíssimas que sempre caem no Enem. Então, assim, vamos guardar isso em mente, que são os racionalistas, né? O racionalismo, e os empiristas, né, o empirismo. Né, são duas correntes divergentes, tá? Que faz parte aí da teoria do conhecimento, né? Que cada uma corrente investiga quais são as condições de se alcançar um conhecimento verdadeiro e que é muito importante, tá? Então vamos lá. O nome da filosofia moderna, tá? O nome do racionalismo é René Descartes, tá? Ele nasceu em 1596, né? E faleceu em 1650. O Descartes ele é considerado o pai da filosofia, né? O Descartes está aí na matemática, está aí na filosofia, ele perpassa aí por todos uma grande gama de conhecimento aí. E o propósito inicial do Descartes, né? Ele queria lá descobrir um método, né, que fosse tão seguro, né, a ponto que o levasse a uma verdade que não pudesse ser contestada de forma alguma, né, que a gente chama de verdade indubitável, né. O Descartes, ele fez lá o Discurso do Método, né, escreveu o Discurso do Método, que é um livro dele muito famoso, né, que Enem, Descartes cai algum fragmento do Discurso do Método, as meditações metafísicas também, que é onde ele coloca a questão da dúvida metódica, né, as meditações. Então, Descartes é importantíssimo, então é muito legal que quem está se preparando para a prova do Enem consiga entender um pouco, né, do conceito de filosofia dele, bem amplo, assim. Aqui eu fiz um esqueminha, tá? Ideias evidentes, né? O que são as ideias evidentes, né? Elas podem ser claras e distintas, isso aí a gente faz a gente chegar a um conhecimento. E para essas ideias evidentes, o Descartes ele coloca quatro regras, né? Que a gente vai ver mais para frente. E está no discurso do método, né? Ele elabora ali todo o como fazer ali uma análise, né? Chegar a um conhecimento verdadeiro, né? E ele elabora as regras dele no método dele de fazer ciência. E as meditações, né? Que é a dúvida metódica, aquela dúvida hiperbólica, que
Você duvida de tudo, inclusive do seu corpo, né? Ele chega ao ponto que duvida até da matemática, né? Porque para ele, né, para Galileu, né, nesse momento da história, o mundo estava todo escrito em código matemático, né? Conhecimento verdadeiro é conhecimento matemático. E quando ele escreve o livro Meditações, ele eleva essa dúvida tão ao extremo que ele duvida até da matemática, dos sentidos, os sentidos nos enganam. Que sentidos são esses, né? Os sentidos são os nossos 5 sentidos mesmo, tá? E nesse momento das meditações, ele, né, surge a frase super famosa do Descartes, que é o penso logo existo. Por quê? Quando ele está duvidando de tudo, do corpo, da alma, de Deus, ele conclui que ele está pensando, né? Bom, se eu estou aqui duvidando de tudo, eu estou pensando, né? Então, isso é uma coisa que eu não posso duvidar. Então, se eu penso, né, logo eu existo. Bem bacana. Vamos lá. Lá no discurso do método, Descartes elabora 4 regras para se alcançar um conhecimento, tá? Conhecimento verdadeiro, né? Então, tem que passar por esses critérios. Os 4 são, o primeiro, da evidência, né? A gente acolhe a ideia, né, que aparece ao espírito, ela como uma ideia clara ou uma ideia distinta. Daí, quando você acolhe essa ideia, você tem que dividir, né, cada dificuldade em parcelas, né, por partes, para você resolver uma por uma. Depois você conduz, né, por ordem de pensamentos, né, você julga os objetos dos mais simples até os mais compostos, tá? E depois você enumera. Como você enumera? Você vai fazer revisões, né, até você ter certeza que nada ali foi escondido, nada está omitindo, tá? Essas são as 4 regras, né, para ter um método seguro, esse método ser aplicado na ciência, na filosofia, né? E é muito importante. Dúvida metódica, lá nas meditações, né? Descartes parte em busca de uma verdade que não possa ser colocada em dúvida, tá? Ele duvida de tudo, como eu falei, ele, né, coloca a dúvida ali ao extremo, duvida dos sentidos, do próprio corpo, do raciocínio. Mas ele, gente, não é um cético. Isso também é muito importante, né? Dentro da filosofia, a gente tem o ceticismo, né? E o Descartes, nesse momento aí, né, ele não é um cético, né? Ele parte de uma metodologia, né, ceticista, né? O ceticismo dele é puramente metodológico, porque ele não duvida de tudo por duvidar. Ele está duvidando para ele alcançar uma verdade, né? Tem um fim nessa dúvida dele. David Hume, que é o nome aí do empirismo, né, que é a corrente divergente do racionalismo, tá? Muito legal do David Hume, que ele trabalha a questão do hábito e da crença, tá? Para esse filósofo, o conhecimento inicia-se de percepções individuais, né? Não é o coletivo aí. Essas impressões, elas são ideias, né? Elas podem ser impressões ou ideias, no caso. E o que diferencia ambas depende da força e da vivacidade, né, que essas percepções chegam à nossa mente. Como assim? Vamos lá. As impressões são as percepções originárias que apresentam a consciência com maior vivacidade. Ouvir, ver, sentir, dor ou prazer, tá? E a ideia são as percepções derivadas, são cópias das impressões, são impressões mais fracas, né? São percepções fracas. Vou dar um exemplo. Eu pego uma colher quente e encosto no meu braço, tá? Quando eu encosto nela e eu sinto aquela dor, eu tenho uma impressão, tá? Porque essa minha percepção, ela é bem forte naquele momento. Vai passar um tempo que quando eu me lembrar daquela dor, eu já não vou estar sentindo mais aquela dor, mas eu vou ter uma lembrança daquela experiência. Daí eu tenho uma ideia, tá? O sentir distingue-se do pensar apenas pelo grau de intensidade, né? O sentir, né? Aí o sentir mesmo ali, o momento, as impressões, aquele momento daquela percepção.
E o pensar, né, a lembrança, ela só vai se distinguir mesmo por esse grau mesmo de intensidade, de vivacidade daquele momento. Além disso, a impreensão é sempre anterior e a ideia dela é dependente. Por quê? Se eu não tiver, voltando ao exemplo que eu dei, se eu nunca tivesse sentido uma colher quente no meu braço, eu não teria nunca a ideia, né, daquela dor que eu senti. Então, a impressão, né, ela é sempre a priori, tá? E a ideia é a posterior. Outra coisa também muito legal do Hume é o seguinte: para ele não existe ideias inatas, porque tudo depende da experiência, né? O Descartes, né, lá no racionalismo, ele coloca as ideias inatas, né? Por exemplo, a ideia de Deus é uma ideia inata, já nasce com a gente, está aqui na nossa mente. Para Hume isso não existe, tá? As ideias, elas só podem vir da experiência sensível, tá? Outra coisa também importante, né? A questão das relações. Olha só. Lembra lá no início que eu falei de crença e hábito? Olha que legal. Ideias, né? O que são as ideias? As ideias aí são questões da matemática, tá? Né? Relações de ideias são relações de ideias matemáticas, e relações de fato são relações de experiência. Essa relação, por exemplo, que eu tive da colher quente no meu braço é uma relação de fatos, tá? E outra coisa, se eu pegar uma colher quente e olhar para ela, eu vou saber que quando eu encostar ela no meu braço, ela vai me queimar? Para Hume, não. Para Hume, não é necessariamente que uma colher quente vai queimar o meu braço, tá? Eu tenho a crença, eu acredito que essa colher quente vai queimar meu braço. Por quê? Porque eu tenho essa crença de que ela vai queimar o meu braço, porque uma vez eu coloquei uma colher quente no meu braço e ela queimou, tá? Outra coisa, também muito legal, eu vou dar isso num exemplo. O sol nasceu hoje de manhã, o sol nasceu ontem, o sol nasceu todos os dias, nesses milhares de anos, mas nada me garante que o sol vai nascer amanhã, tá? Mas eu tenho a crença de que ele vai nascer amanhã, por quê? Pelo hábito. O hábito me faz acreditar que algo vai acontecer, mas não necessariamente isso é uma verdade, tá? Então, o Hume, por que a gente está falando isso? Porque o Hume, ele é um cara que acredita muito nas experiências, entendeu? Então, assim, isso não é um conhecimento de fato, verdadeiro, sabe? Porque isso não tem como, isso é experienciado, tá? É o hábito que cria a crença de que algo vai acontecer, tá? Então, o hábito é criado pela observação de casos semelhantes, que nos faz afirmar que essa experiência ela vai se repetir várias vezes, tá? Dizer que um objeto cairá quando for solto no ar, ou que o sol vai nascer amanhã, né? Isso são previsões que a gente baseia naquilo que a gente já viveu, tá? E aí ele coloca um fim, né, na causalidade, né? O objeto, não necessariamente o objeto A vai ter um efeito sobre o objeto B, tá? E isso naquela época, nossa, ele causou uma reviravolta, né? Dando fim na causalidade aí. O que a gente conhece dela é a guilhotina de Hume, que a gente chama, né? Essa quebra de causalidade. Aí vem um cara que junta essas duas correntes, né? Junta sim, né? Ele tenta chegar no consenso aí, que é o Kant, tá? Aí eu coloquei para vocês sensibilidade e entendimento, por quê? Para superar a contradição entre racionalistas e empiristas, Kant explica que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora da experiência, tá? E de algo que já existe em nós, né? Que é anterior a qualquer experiência. Então, ele junta, né? A razão com a experiência, tá? A razão, ela é a priori, a razão já está em nós, né? São nossa mente, a nossa base racional mesmo, tá? E a experiência é o que vem de fora.
Então, a gente precisa da experiência, mas essa experiência ela não é nada se a gente não tiver a nossa razão. Como se fosse um crivo mesmo, tá? Muito importante também do Kant, que cai muito também em questões do Enem, é a famosa Revolução Copernicana da filosofia do Kant, tá? Bom, o Kant chega no momento que a metafísica não está dando conta de nada, né, na época do Kant. Deus, liberdade, imortalidade da alma, essas são questões metafísicas. E ele viu que aquilo ali estava muito parado, estava muito engessado, não estava, né, andando assim como a matemática, né? A física newtoniana estava disparada naquele momento do Kant. E ele, né, tem uma ideia, ele nota o que Copérnico fez naquele momento, né? Ele colocou o Sol, né, no centro aí, e a Terra e os demais planetas circulando em volta do Sol. Ele resolve fazer isso com o sujeito. Ele fala o seguinte: olha, a gente tá vendo o, o objeto pelo objeto, né? A gente coloca o objeto no centro e a gente, sujeito, sai e tenta, né, fazer essa conexão, pensar o objeto de fora, né? O que acontece é o seguinte: a gente tem que colocar o sujeito no centro e o objeto orbitar em volta do sujeito, e aí a gente vê as condições, as possibilidades, né, que o sujeito tem para conhecer aquele objeto. Então, assim, o que ele fez foi uma revolução, realmente, no campo da filosofia. Aí aqui eu coloquei uma questão do Enem 2019, tá? Tem um fragmento das meditações do Descartes. Considere apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente a vontade, seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa luz. Né? Fragmento das meditações. E um texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé, tá? Bom, nesse momento aqui, né, a gente está falando de filosofia moderna, né? Que a racionalidade está em voga. Eles estão falando aqui da questão de Deus, tá? Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação de Deus. Então, embaixo também está falando de Deus, que não é só uma questão de fé no fragmento de baixo. E a pergunta é o seguinte: os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Gente, olha só a pergunta. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade. Então, a gente tem que pensar qual que é o marco da modernidade da filosofia moderna, tá? Letra A. Centrado na razão humana. Vamos pensar, a gente está na filosofia aí moderna, racionalismo aí, Descartes sendo o nome mais falado do momento. Letra B, baseado na explicação mitológica. Bom, o mito, né, já foi superado lá atrás, tá? Letra C, fundamento na ordenação imanentista. Tem nada de direito divino aí. B, focado na legitimação contratualista. Também nesse fragmento ninguém está falando do contrato, tá? E letra E, configurado na percepção etnocêntrica. Também não, tá? Nesse momento, o que está em voga aí na filosofia moderna, com Descartes principalmente, é a questão da razão, né? Esses dois fragmentos estão falando de Deus, estão falando, né, que é um conceito metafísico, mas eles estão pautados, esses fragmentos, na razão, tá bem? Enem 2013, aí eu peguei um fragmento do Kant, tá? Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malongravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se resolveram melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento.
O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B, defendem que o conhecimento é impossível, restando somente o ceticismo. Não, né, gente? O conhecimento ele não é impossível. Letra C. Revela a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Tudo bem, né? Na filosofia do Kant tem essa relação de interdependência. Lembra que ele fez a junção de racionalismo e empirismo? Só que na Revolução Copernicana, não. O que ele faz é só mudar o foco, né, do pensamento ali. Por exemplo, né, colocou o sujeito no centro. Aposto no que diz respeito às tarefas da filosofia e na primazia das ideias em relação aos objetos? Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant? Também não, né, gente? Nessa questão, né, o que seria aqui, os pontos de vista opostos a ser na natureza do conhecimento, tá? As posições filosóficas aí, elas se divergem, né, são opostas. Outro tema também que eu achei muito bacana de colocar aqui para a gente fazer essa aula é a política, que é um dos eixos da filosofia, né, uma vertente que o objeto é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser, né, e as relações de poder. Aqui, gente, não é partido político, tá? É realmente o conceito mesmo de liberdade, comunidade, justiça, as formas mesmo de relações de poder. Né? Não confundam isso. Um cara que cai muito no Enem, cai muito mesmo em questões de filosofia, é o Maquiavel. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar nele. A obra principal dele, que sempre cai algum fragmento, algum comentador comentando a respeito, é da obra O Príncipe, tá? Nessa obra, tá? Ele faz uma separação entre moral e Estado, né? Esse Estado aí é a política, tá? Nessa obra, política, ela é autônoma, tá? E o governo, ele age a partir de uma lógica e princípios que são diferentes do povo, né? Então, a quebra da moral aí, tá? Nessa obra, né, O Príncipe é quase um manual, né, de como governar, né? E não é o que seria, né? O que está acontecendo naquele momento, né? Maquiavel, ele é chanceler no momento lá que ele está vivendo, então ele passa muito tempo em Florença, né? A cidade lá que ele vivia. Ele passa muito tempo ali estudando sobre política e fazendo alianças, viajando, fazendo alianças, conhecendo outros governantes. E ali ele aprende como é que se fazia política e como é que os mais vitoriosos, né, os reis ali, eles conseguiam alcançar o poder e todo o prestígio naquele momento. Então ele escreve O Príncipe, tá? Ele também fala que um príncipe ele tem que ter virtude, tá? Não é virtude, não é essa virtude, tá? É virtude. O que seria isso? Seria a sagacidade, a inteligência, ele saber quando ele vai fazer um acordo ou quando ele vai declarar guerra a um Estado, né? Ele também não age com a moral, né? Vocês lembram daquela de uma frase que é melhor ser temido do que amado? Maquiavel. E quando um governante ele tem essa virtude, tem essa sagacidade, ele tem a fortuna. A fortuna que não é dinheiro, tá? É a sorte. Sorte de ser um governante e de ter o prestígio e de ser respeitado, né? Dentro desse livro também, dessa obra dele, ele apresenta o que é ciência política, né? Porque ele faz um estudo todinho da experiência que ele teve enquanto chanceler, né? E ele também fala do realismo político. Uma das citações mais conhecidas dele é: os fins justificam os meios.
muito importante também na política e também cai muito, tá? Vestibular, Enem, são os contratualistas. Fiz aí uma tabelinha super resumida aqui para a gente ter uma noção. Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, tá? Eles falam de uma natureza humana, tá? Que o homem, ele tem um estado de natureza, tá? E o que acontece? Cada homem, para cada desses pensadores, né, desses filósofos, eles estão em um estado de natureza diferente, tá? Thomas Hobbes fala que o homem no estado de natureza, ele é egoísta, né? Ele faz guerra. É aquela guerra de todos contra todos, tá? O John Locke, ele vai falar o seguinte, no estado de natureza, o ser humano, ele não tem um poder judiciário ali acontecendo. Então, ele é bom, mas ele tem que fazer a guerra para defender, porque não tem um Estado ali, um poder judiciário. E o Rousseau fala do bom selvagem, tá? O homem é bom, mas a propriedade aí no sentido de sociedade, corrompe, né? Corrompeu o homem. Qual que é a necessidade de criar um Estado? Para o Thomas Hobbes, é para evitar a destruição. O homem não está o tempo todo numa guerra de todos contra todos, então a gente precisa criar esse Estado, né, para poder ter essa amenização, né, desses conflitos, né, do homem no estado de natureza. Para o John Locke, é para proteger a propriedade e assim fazer o homem progredir, tá? Para o Rousseau, preservar a liberdade civil e os direitos dos homens, por isso que se cria um Estado. O tipo de governo aí, também achei bacana destacar, que no Hobbes, né, existe uma monarquia absolutista, mas não tem justificativa de direito divino, então nada aí no meio religioso. No John Locke é uma monarquia parlamentarista, tá? E no Rousseau é a democracia direta, tá? Democracia direta. A gente pode voltar lá em Atenas, na época dos gregos, tá? Que a democracia ela é direta. Hoje em dia a gente tem uma democracia indireta, né? A gente elege os nossos governantes. Influência, o que influenciou cada um? Hobbes influenciou a teoria do direito moderno, o Locke, Revolução Inglesa e a Constituição Americana, e o Rousseau, o comunismo e a Revolução Francesa, tá? Citações aí, coloquei algumas, né? Hobbes aí, o homem é o lobo do homem, Locke, onde não há lei, não há liberdade, e o Rousseau, a natureza fez o homem feliz, mas a sociedade corrompeu, né? O homem é bom, mas a sociedade corrompe. Questão do Enem 2013, aí, questão do Maquiavel, tá? Um fragmentozinho do Príncipe. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado, responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas, por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel defende o homem como um ser munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si mesmo, né? A si e aos outros, né? No caso. Bom, o Maquiavel, no texto da obra do Príncipe, ele não fala que o homem tem uma disposição de praticar o bem a si e aos outros. Talvez o bem a si, tá? Mas aos outros, né? Ele é o governante, então ele vai agir naquele momento que ele achar da melhor forma, independente se ele vai prejudicar alguém. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas. Gente, lembra que fortuna não tem nada a ver com riqueza? É sorte. Letra D. Naturalmente racional, vivendo um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Também não, né? Estado pré-social e portando seus direitos naturais?
Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas, de jeito maneira, tá? Um governante no príncipe, ele sabe a hora de declarar uma guerra. Então, aqui seria a letra C, olha. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevistas e inconstantes. Lembra que moral e política não tem nada a ver uma coisa com a outra ali no príncipe? Enem 2018, texto 1 do Leviatã, do Thomas Hobbes. Ó, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Muito Rousseau, né, gente? Esse autor deveria dizer que, se é no estado de natureza, aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano, tá? Então, isso daí é um textinho do discurso sobre a origem e fundamentação da desigualdade entre os homens do Jean-Jacques Rousseau. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, né? Vamos lá. O entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Gente, por que, né, foi necessário criar um contrato social? Por que foi necessária a criação do Estado? Não foi por uma predisposição ao conhecimento. Submissão ao transcendente, tradição epistemológica, condição original, vocação política, tá? O que acontece aqui é o seguinte, olha, a gente tem que pensar aqui que, por mais que o texto ele tem divergências conceituais, enquanto um fala que o homem é bom no seu estado de natureza, o outro fala que o homem é mau, ele é inimigo de todo homem, tá? E aqui eles estão fazendo uma referência à condição original do homem. Por quê? Todos os contratualistas, eles concordam em uma coisa, que o homem ele tem um estado de natureza. Obviamente que para cada autor, cada estado é um estado, né? Para o Rousseau, o homem é um bom selvagem, e para o Hobbes, por exemplo, é a guerra, né? O homem é inimigo de todo homem. Mas aqui, né, eles têm uma condição original, estão seguindo aí o estado de natureza, que seria a letra D. Tá? Coloquei aqui também para finalizar, né, Aristóteles, tá? Aristóteles a gente consegue trabalhar tanto ética e política. Ética também é muito, muito bom, mas aqui eu preferi dar a opção aqui da política, tá? Para o filósofo grego Aristóteles, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética e na política. A política situa-se no âmbito das ciências práticas, né, que tem a ação. Um conceito muito importante aqui do Aristóteles é a questão do sumo bem na política, tá? O ser humano, ele tem um fim último, tá? Ele tem um fim. Um fim é um desejo a ser alcançado aí no caso. O que seria essa finalidade para o ser humano? A felicidade, tá? A felicidade não individual, a felicidade coletiva, tá? Eu sou feliz quando todos são felizes aqui em comunidade, tá? E aí eu consigo aplicar o sumo bem na política. Uma vida feliz em comunidade. Enem 2017, né? Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertencer às artes mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra.
Ora, a política mostra-se dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano, tá? Isso aí é um texto lá do livrinho da Ética do Aristóteles. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Lembra que a vida é coletiva em comunidade? O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade? Não, gente. Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente? Não, né? Logicamente, a gente tem que ter educação, mas nessa questão do sumo bem aí, não. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Também não. Nesse fragmento a gente não está falando nada disso, tá? Lembra lá no início? Deixa eu voltar aqui o slide. Para o filósofo grego, a política é a ciência, que tem por objetivo a felicidade humana. Letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. É lógico que a questão, né, não vai sair nunca igual, né, porque a gente está estudando, conversando, a gente tem que aprender a fazer certos tipos de relação. A política é a ciência, né, e ela precede, né, todas as demais na organização da cidade. Então, a gente precisa ter, né, uma política, essa política tem que ter uma finalidade, que seja a felicidade, tem que ter uma finalidade, e essa finalidade tem que ser a felicidade mútua, coletiva, em comunidade, né, e aí a gente consegue trabalhar ela na organização da cidade. Tá bem? Tô deixando aqui para vocês sugestão de filmes e séries, tá? Isso aqui é muito legal, dá pra gente entender, né, alguns conceitos da história da filosofia. Os 300 de Esparta, né? Matrix, o Show de Truman, muito bom. A Menina que Roubava Livros, A Onda, No Nome da Rosa, filosofia medieval é muito bom, gente, quem tem alguma dificuldade. Entre os Muros da Escola, Cry Freedom, né? Capitão Fantástico, Memórias do Cárcere, muito bom, baseado no livro. E duas séries, uma disponível na Netflix e outra na HBO, que é Merli, tá? E Westworld. E aqui eu já estou finalizando com vocês. Aqui é a Escola de Atenas, tá? Platão aqui, a gente está apontando para cima, né? Que é o mundo das ideias. E Aristóteles, o mundo sensível. Muito bacana, muitos filósofos da antiguidade aqui. Eu termino aqui com Paulo Freire e deixo aí uma citação do Paulo Freire, que estudar é um ato revolucionário e eu desejo a todos que vão prestar o Enem muita força para poder, né? Eu sei que é muito cansativo, né? O estudo, às vezes o desânimo bate, mas a gente não pode desanimar e nem desistir dos nossos sonhos, tá? E eu encerro aqui a nossa aula. Deixei também o meu e-mail, meu Instagram. Quem precisar de alguma ajuda, quiser tirar alguma dúvida, eu estou disponível. E é isso. Obrigada, Leandra, Mirella, Algira Educação, pelo convite. Joana, nós aqui agradecemos a você. E lembrando aos alunos que estão nos assistindo, que podem estar as informações que a Diana deixou aqui na prova de redação, né? Porque vai dar um peso enorme para a redação deles. E que estudar filosofia não é apenas se debruçar sobre a história da filosofia, mas se debruçar sobre o fato de existir nesse mundo e como existir nesse mundo. Então, fazer essas correlações vai te ajudar em todas as disciplinas.
Filosofia não é uma disciplina para encher o tempo, muito pelo contrário. É uma disciplina que a gente vai procurar dar sentido à vida. Então, tem vários aspectos, vocês viram ali a ética, a estética, a política, né? São vários objetos da filosofia, e é uma disciplina que você tem que dar valor na escola. Quando seu professor entrar para dar aula de filosofia, foca nele, porque realmente a disciplina vai ajudar em todas as outras. Vai abrir a sua cabeça para compreender todas as outras disciplinas. Diana, muito obrigada. Com certeza, nós vamos fazer um contato para mais uma. Obrigada, um beijo.